Era uma noite chuvosa em uma pequena cidade do interior do Brasil. Os moradores costumavam se reunir em torno da fogueira para contar histórias, especialmente aquelas que faziam os cabelos arrepiarem. Entre elas, havia uma lenda que todos conheciam, a história da mulher de branco. Dizia-se que, anos atrás, uma jovem chamada Clara havia se apaixonado perdidamente por um rapaz da cidade. Eles sonhavam em se casar, mas, em uma trágica reviravolta, o jovem morreu em um acidente de carro na estrada que cruzava a floresta próxima. Devastada pela dor, Clara vestiu seu vestido de noiva e saiu em busca do amado, desaparecendo na escuridão da noite. Desde então, muitos afirmavam ter visto uma figura fantasmagórica vagando pela estrada, vestida de branco, com o rosto pálido e uma expressão de tristeza infinita. Aqueles que encontravam a mulher de branco diziam que ela aparecia para alertá-los sobre perigos iminentes ou, em alguns casos, para levar os desavisados consigo. Certa noite, um grupo de adolescentes decidiu que era hora de desmistificar a lenda. Armados com lanternas e coragem, eles foram até a estrada onde Clara havia desaparecido. Enquanto caminhavam, contavam piadas e riam, tentando afastar o medo. Mas, à medida que a noite avançava e a neblina se aproximava, a atmosfera começou a mudar. De repente, um dos amigos, Gustavo, gritou. Todos se viraram e viram uma figura esbelta à distância, vestida de branco, parada no meio da estrada. O grupo ficou paralisado. A mulher parecia olhar diretamente para eles, e uma sensação de tristeza profunda pairava no ar. Em um ato de coragem, Gustavo decidiu se aproximar. Enquanto ele caminhava em direção à figura, a mulher começou a dissipar-se em uma névoa, mas antes de desaparecer completamente, ele ouviu um sussurro: "Cuidem-se, não sigam por esse caminho." O grupo, assustado, decidiu voltar correndo para a cidade. No dia seguinte, os jovens contaram sua experiência, e a história rapidamente se espalhou. Muitos duvidaram, mas outros começaram a relatar experiências semelhantes. Com o passar dos anos, a lenda da mulher de branco se tornou uma parte indelével da cultura local, e a estrada onde Clara havia desaparecido ganhou fama. Os moradores, embora assustados, aprenderam a respeitar a história de Clara e a importância de não negligenciar os avisos que a vida, ou o sobrenatural, poderia oferecer. E assim, a lenda persistiu, unindo gerações em torno da fogueira, onde histórias e sussurros se entrelaçavam, eternamente guardando a memória da jovem que buscou o amor em um caminho de tristeza. No coração do Ceará, a cidade do Crato é famosa por suas belas paisagens e rica cultura. Porém, como em muitas cidades ao redor do mundo, o Crato também guarda suas lendas urbanas, que são contadas de geração em geração. Uma das mais famosas é a história da loira do Crato. A lenda começa na década de 1970, quando uma jovem chamada Maria, conhecida por sua beleza estonteante e longos cabelos loiros, se mudou para a cidade. Maria era uma artista talentosa, e sua presença iluminava qualquer lugar onde ela estivesse. Ela costumava frequentar festas e eventos culturais, onde encantava a todos com sua dança e simpatia. No entanto, a vida de Maria tomou um rumo trágico. Em uma noite fatídica, após um baile, ela saiu para caminhar sozinha pelas ruas da cidade. Dizem que a jovem foi abordada por um grupo de homens, e a situação rapidamente se tornou violenta. Maria desapareceu sem deixar vestígios, e suas amigas e familiares começaram a procurá-la desesperadamente. Com o passar dos dias, a angústia tomou conta da cidade. As pessoas começaram a ouvir rumores de que Maria havia sido vista vagando pelas ruas à noite, com sua roupa de baile e seu cabelo loiro esvoaçante. Aqueles que a avistavam diziam que ela tinha um olhar triste e um sorriso melancólico, como se estivesse presa entre dois mundos. A história de Maria rapidamente se transformou em lenda. Muitos afirmavam que, em noites de lua cheia, era possível ouvir o som de um lamento feminino ecoando pelas ruas do Crato. Alguns moradores acreditavam que a loira do Crato era uma alma penada, condenada a vagar eternamente em busca de justiça por seu trágico fim. Outros diziam que ela aparecia para aqueles que precisavam de ajuda, oferecendo conforto e consolo. Ao longo dos anos, a lenda se espalhou, e a figura da loira do Crato se tornou um símbolo de beleza, tragédia e mistério. Festivais e eventos culturais começaram a homenagear a jovem, e artistas locais passaram a criar obras inspiradas na sua história.
A lenda de Maria também serviu como um alerta sobre a importância da segurança e do respeito às mulheres, ressoando profundamente na consciência da comunidade. Hoje, a loira do Crato é mais do que uma simples lenda urbana. Ela representa a memória coletiva de uma cidade que não esquece suas tragédias. As histórias sobre suas aparições ainda são contadas nas noites em que o vento sopra forte e a lua brilha intensamente, lembrando a todos que, mesmo nas sombras, a beleza e a dor podem coexistir. No coração da Amazônia, entre a densa vegetação e os rios serpenteantes, existe uma lenda que há gerações assombra os habitantes das comunidades ribeirinhas. É a história do Mapinguari, uma criatura mítica que, segundo os relatos, é um guardião da floresta e um ser que protege a natureza de qualquer ameaça. Os moradores contam que o Mapinguari se assemelha a um grande bicho preguiça, mas muito maior, com pelos desgrenhados e uma boca que, segundo alguns, se estende de forma aterrorizante. A criatura é conhecida por emitir um uivo profundo, que ecoa pela floresta e é ouvido principalmente durante a noite. Dizem que quem escuta esse grito nunca mais é o mesmo, pois a criatura carrega consigo uma energia que transforma a vida das pessoas. Uma das histórias mais conhecidas sobre o Mapinguari envolve um grupo de madeireiros que, desrespeitando as leis da natureza, adentrou em uma área sagrada da floresta para extrair madeira. Ignorando os avisos dos moradores locais sobre a presença do Mapinguari, eles continuaram seu trabalho. Naquela noite, enquanto acampavam, foram acordados por um som ensurdecedor que parecia vir de todos os lados. A floresta parecia viva, e uma sensação de pavor tomou conta do grupo. No dia seguinte, os madeireiros descobriram que suas ferramentas haviam desaparecido, e suas barracas estavam destruídas, como se uma força invisível tivesse os atacado. Assustados, decidiram voltar para casa, mas não sem antes ouvirem um grito que ecoou pela floresta, um som que prometia vingança. Aqueles que retornaram para a cidade nunca mais conseguiram trabalhar na madeira, e muitos deles relatavam pesadelos com a figura do Mapinguari. Com o passar do tempo, a lenda do Mapinguari se espalhou, e ele se tornou um símbolo de resistência e proteção da floresta. As comunidades indígenas e ribeirinhas passaram a contar a história para as novas gerações, lembrando a todos sobre a importância de preservar a Amazônia e respeitar suas criaturas. Hoje, o Mapinguari é mais do que uma lenda urbana. Ele representa a luta contra a exploração desenfreada da natureza e a necessidade de convivência harmoniosa com o meio ambiente. Os moradores da Amazônia continuam a relatar encontros e avistamentos, e, para eles, o Mapinguari é um lembrete constante de que a floresta tem seus guardiões, e que aqueles que a desrespeitam podem enfrentar as consequências de suas ações. A lenda da mula sem cabeça é uma história que atravessa gerações e é contada em várias regiões do Brasil, mas no Acre, ela ganha contornos únicos, relacionados à cultura e ao cotidiano da população. Dizem que a mula sem cabeça é a alma de uma mulher que foi amaldiçoada por um padre, geralmente por ter cometido um pecado, como traição ou desrespeito às normas sociais. A história mais famosa no Acre conta que uma bonita jovem, chamada Maria, vivia em uma pequena comunidade rural. Maria era conhecida por sua beleza e por seu jeito alegre, mas também por ser um pouco rebelde. Ela namorava um jovem da cidade, mas frequentemente se envolvia em romances com homens casados da região. A fama de Maria começou a incomodar os moradores locais, especialmente as mulheres que viam na jovem uma ameaça. Certa noite, após mais uma festa, Maria foi vista saindo de casa em direção à floresta, acompanhada de um homem casado. A comunidade, já cansada de seus atos, decidiu tomar uma atitude. Um grupo de homens, liderados por um padre respeitado da região, decidiu confrontar Maria. Ao encontrá-la, o padre, em um acesso de raiva, a amaldiçoou, transformando-a em uma mula sem cabeça, condenada a vagar eternamente pelas matas. Após a maldição, muitos afirmaram ter visto a mula sem cabeça correndo pelas estradas do Acre à noite, relinchando de forma lamentosa. O fenômeno gerou medo, e os moradores começaram a evitar andar sozinhos à noite. Aqueles que afirmavam ter cruzado com a criatura diziam que ela tinha um aspecto aterrorizante, com o corpo de uma mula, mas sem cabeça e com fogo saindo de suas narinas. A lenda da mula sem cabeça, embora aterrorizante, traz uma mensagem sobre as consequências dos atos e o respeito às normas sociais. Os mais velhos costumam contar a história para as crianças, alertando-as sobre os perigos de desrespeitar os valores da comunidade. Com o passar do tempo, a história se entrelaçou com outras lendas e mitos locais,
tornando-se um símbolo da cultura acreana. Hoje, a mula sem cabeça é lembrada não apenas como uma figura de medo, mas também como uma parte importante da identidade cultural do Acre, um lembrete do poder das histórias e do legado que elas deixam nas comunidades. Assim, a lenda da mula sem cabeça continua a ser contada ao redor das fogueiras, nas noites de lua cheia, mantendo viva a tradição e a imaginação dos que habitam essa terra rica em histórias e mistérios. Conta-se que, em uma pequena vila da ilha do Marajó, os pescadores costumavam ouvir histórias sobre uma bela mulher que aparecia nas margens dos rios ao entardecer. Ela era descrita como uma figura encantadora, com longos cabelos negros e uma pele que brilhava sob a luz do sol poente. Os mais antigos diziam que ela era a mãe d'água, uma protetora das águas e dos peixes, mas que também podia ser traiçoeira. Os pescadores que a avistavam eram tomados por uma estranha atração. Em muitos casos, acabavam se perdendo nas matas ou se afogando nos rios, atraídos pela beleza da mulher que nadava com a graça de um peixe. Aqueles que conseguiam voltar para casa contavam que a mãe d'água cantava canções hipnotizantes, que pareciam chamar por eles, levando-os a crer que ela era uma deusa que protegia os peixes e punia aqueles que não respeitavam o meio ambiente. Certa noite, um jovem pescador, conhecido por sua ousadia, decidiu que iria ver a mãe d'água de perto. Armado com uma lanterna e sua rede, ele se aventurou rio adentro. Ao anoitecer, ele avistou a figura encantadora, que dançava nas águas. Hipnotizado, ele se aproximou, mas quanto mais se aproximava, mais a mulher parecia se afastar, como se estivesse brincando com ele. Desesperado, o jovem lançou sua rede na direção dela, mas em vez de pegá-la, a rede se enredou em um tronco submerso. A mãe d'água então virou-se para ele, e com uma voz suave, disse: "Respeite as águas e não me faça de presa, ou sofrerá as consequências." O jovem, apavorado, tentou se desculpar, mas a mulher desapareceu nas profundezas, levando com ela a luz da lanterna. Na manhã seguinte, o jovem foi encontrado desorientado na margem do rio. Ele contou sua história, e a vila inteira ficou em silêncio, respeitando a força e a beleza da mãe d'água. Desde então, os pescadores passaram a deixar oferendas nas margens dos rios e a respeitar as tradições locais, nunca mais se arriscando a desrespeitar a entidade que protegia suas águas. A lenda da mãe d'água é um lembrete da importância da natureza e do respeito por suas forças. Assim como em muitas lendas urbanas, essa história carrega lições sobre as consequências de nossas ações e a necessidade de coexistir em harmonia com o meio ambiente. Na ilha do Marajó, as histórias da mãe d'água continuam a ser contadas, passando de geração em geração, mantendo viva a cultura e a sabedoria dos antigos. Em Pernambuco, como em muitos outros lugares do Brasil, as lendas urbanas permeiam a cultura local e são passadas de geração em geração. Uma das mais conhecidas é a da Dama de Branco da Lagoa do Araçá, uma história que assombra os moradores de Igaraçu, uma cidade histórica situada na região metropolitana do Recife. A lenda remonta à época colonial, quando uma jovem chamada Maria, conhecida por sua beleza e bondade, vivia em uma pequena vila próxima à lagoa. Ela era muito amada por todos, especialmente por um jovem chamado João, que sonhava em se casar com ela. No entanto, o amor deles enfrentava a oposição dos pais de Maria, que a desejavam casada com um homem de posses. Certa noite, após uma briga com seus pais, Maria decidiu fugir para encontrar João. Ela vestiu seu mais belo vestido branco e se dirigiu à lagoa, onde o casal havia combinado de se encontrar. No entanto, a chuva começou a cair torrencialmente. Ao atravessar a ponte que levava à lagoa, Maria escorregou e caiu nas águas escuras. Ela desapareceu, e João, que a esperava ansiosamente, nunca mais a viu. Com o passar dos anos, os moradores da região começaram a relatar aparições de uma figura feminina vestida de branco, que vagava à beira da lagoa nas noites de lua cheia. Aqueles que a avistavam diziam que a Dama de Branco tinha um olhar triste e melancólico, como se estivesse à procura de algo perdido. Alguns afirmavam que ela chamava pelo nome de João, enquanto outros acreditavam que ela estava em busca de um amor perdido. A lenda se espalhou, e muitos jovens se aventuraram à lagoa, desafiando-se a passar a noite lá, na esperança de encontrar a misteriosa figura. Alguns relataram ter sentido uma brisa fria e ouvido sussurros durante a madrugada. Outros juraram que a Dama de Branco aparecia para aqueles que estavam de coração partido, oferecendo consolo e esperança. Com o tempo, a história de Maria e sua trágica morte se tornou parte da cultura local,
e a Lagoa do Araçá se transformou em um ponto de encontro para os curiosos e os amantes do sobrenatural. Nas festividades locais, a lenda é contada como um aviso sobre o amor verdadeiro e os perigos da desobediência. Ainda hoje, muitos acreditam que a Dama de Branco continua a vagar pela lagoa, esperando por João e mantendo viva a chama de um amor que nunca pôde florescer. A história de Maria se tornou um símbolo de amor eterno e tragédia, perpetuando-se nas vozes dos que ousam contar a lenda à luz da lua. Na década de 1970, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, histórias começaram a circular sobre um homem misterioso que andava pelas ruas à noite. Ele era descrito como um homem alto, com um saco grande nas costas, que se dizia ser capaz de sequestrar crianças desobedientes. A lenda se espalhou rapidamente e começou a causar pânico entre os moradores. As mães, preocupadas com a segurança de seus filhos, começaram a contar a história do mal-vivente como uma forma de adverti-los. Se você não se comportar, o mal-vivente vem te pegar. Era uma frase que ecoava nas casas e nas escolas. As crianças, aterrorizadas, evitavam sair de casa após o pôr do sol. Com o passar do tempo, a figura do mal-vivente se transformou em um mito urbano. Algumas pessoas afirmavam tê-lo visto, outras contavam que ele aparecia em lugares específicos, como praças e ruas desertas. Diziam que ele tinha o poder de hipnotizar as crianças com seu olhar, levando-as para sua casa, onde se dizia que ele as mantinha em cativeiro. Anos depois, um grupo de jovens decidiu investigar a origem da lenda. Eles começaram a entrevistar os moradores mais antigos da cidade, na esperança de descobrir de onde tinha vindo a história. Para a surpresa deles, revelações inesperadas surgiram. Uma senhora idosa, conhecida por todos na cidade, contou que a lenda do mal-vivente tinha raízes em um caso real. Há muitos anos, um homem solitário havia se mudado para a cidade. Ele era visto como estranho, sempre caminhando com um saco nas costas, que, segundo os rumores, continha suas ferramentas de trabalho como artesão. O homem nunca fez mal a ninguém, mas sua aparência e comportamento excêntrico geraram um ar de mistério. Com o tempo, ele começou a ser alvo de fofocas e boatos, até que sua figura se transformou em um monstro aos olhos da comunidade. O que era apenas um homem solitário virou uma lenda urbana que aterrorizava as crianças e unia os adultos em histórias de medo. A história do mal-vivente é um exemplo de como lendas urbanas podem transformar realidades. O homem que nunca fez mal a ninguém se tornou um símbolo de medo e desconfiança, enquanto a comunidade, ao invés de acolhê-lo, preferiu criar uma narrativa aterrorizante. Hoje, a lenda do mal-vivente é contada em rodas de conversa, especialmente em noites de lua cheia, quando as crianças ainda se reúnem para ouvir histórias de arrepiar. E, embora muitos reconheçam que se trata apenas de uma lenda, a verdade por trás dela serve como um lembrete da importância da empatia e da compreensão em uma comunidade. Assim, Minas Gerais não é apenas um lugar de beleza natural e história rica, mas também um local onde as lendas urbanas refletem as complexidades das relações humanas e a capacidade de transformar o desconhecido em medo. Nos anos 90, uma história começou a circular entre os adolescentes de Macapá, a capital do Amapá. A lenda contava sobre uma jovem chamada Isabela, conhecida como a Loura do Amapá. Segundo a narrativa, Isabela era uma bela moça de cabelos longos e loiros, que costumava frequentar festas e baladas na cidade. Ela atraía a atenção de todos, mas tinha um mistério que a cercava. A lenda dizia que Isabela havia desaparecido em uma noite de festa. Os amigos contaram que ela saiu para dançar e nunca mais voltou. A partir daí, surgiram rumores de que seu espírito ainda assombrava as baladas, especialmente nas festas de carnaval. Os relatos afirmavam que, em algumas noites, era possível ver uma mulher loira dançando sozinha em locais abandonados ou em festas onde a música estava alta, mas que, quando alguém se aproximava, ela desaparecia. Muitos diziam que a Loura do Amapá aparecia para aqueles que estavam em busca de amor ou em momentos de solidão, sempre deixando uma sensação de saudade e mistério. Outros acreditavam que ela protegia os jovens, afastando aqueles que tinham más intenções nas festas. Com o tempo, a história de Isabela se espalhou, e as pessoas começaram a contar suas próprias experiências. Alguns jovens afirmavam ter visto a Loura dançando à luz do luar nas praias do Amapá, enquanto outros juravam que ela aparecia em fotos tiradas durante as festas, sempre como uma figura esbatida ao fundo. A lenda da Loura do Amapá se tornou uma parte da cultura local, levando os jovens a contarem histórias de encontros sobrenaturais e a se divertirem com a ideia de que,
em cada festa, se poderia encontrar um pouco do espírito de Isabela. A história não só aumentou a mística das festas na cidade, mas também serviu como um lembrete sobre a importância da amizade e da proteção mútua entre os jovens. Com o passar dos anos, a Loura do Amapá se tornou um símbolo de amor e saudade, uma lenda que unia as pessoas através da música, da dança e da memória de um tempo em que a vida era celebrada em cada esquina do Amapá. Na Bahia, as lendas urbanas são parte da rica cultura popular, e uma das mais conhecidas é a da Loira do Bonfim. Essa história, que circula entre os moradores de Salvador, mistura mistério, fé e uma boa dose de imaginação. A lenda conta que, nos anos 70, uma jovem chamada Maria, conhecida pela beleza radiante e pelos cabelos loiros, vivia nas proximidades da Igreja do Bonfim, um dos principais pontos turísticos e de devoção da cidade. Maria era uma católica fervorosa e costumava ir à igreja todos os domingos, onde ajudava na organização das festas e celebrações. Certa noite, após um evento na igreja, Maria decidiu voltar para casa sozinha, pois seus amigos já tinham ido embora. Enquanto caminhava pelas ruas tranquilas do Bonfim, ela sentiu que estava sendo seguida. Ao olhar para trás, viu uma sombra que a observava à distância, mas quando acelerou o passo, a figura desapareceu. Assustada, Maria apressou-se para casa, mas a sensação de estar sendo vigiada não a abandonou. Nos dias seguintes, ela começou a ter sonhos estranhos, onde uma voz a chamava para voltar à igreja. Intrigada, decidiu ignorar os pesadelos, mas a sensação de que algo a estava aguardando não a deixava em paz. Uma noite, movida pela curiosidade e pela fé, Maria decidiu retornar à igreja. Ao entrar, a atmosfera estava diferente. Havia uma luz suave que iluminava o altar. No entanto, ela percebeu que estava sozinha. Enquanto caminhava, a mesma figura que a seguia nas noites anteriores apareceu à sua frente. Era uma mulher de cabelos loiros, mas com um olhar triste. A mulher se apresentou como a Loira do Bonfim e revelou que precisava da ajuda de Maria. Ela contou que sua alma estava presa entre os mundos por não ter conseguido cumprir uma promessa feita a Deus. A única maneira de libertá-la seria através de uma oração sincera e um ato de bondade em vida. Maria, tocada pela história, prometeu ajudar. Nos dias seguintes, ela começou a realizar boas ações, ajudando os necessitados e sempre indo à igreja para rezar pela alma da loira. Com o passar do tempo, a jovem percebeu que a presença da mulher a acompanhava e que seu sentimento de medo havia se transformado em proteção. Certa noite, enquanto rezava, Maria sentiu uma paz inexplicável. A figura da loira apareceu mais uma vez, mas desta vez com um sorriso. Ela agradeceu a Maria por sua bondade. Finalmente, a sua alma foi libertada. Desde então, os moradores do Bonfim afirmam que, em algumas noites, é possível ver a silhueta da loira caminhando pelas ruas, protegendo e guiando aqueles que se perderam, sempre buscando ajudar quem precisa. A lenda da Loira do Bonfim vive até hoje, lembrando a todos da importância da fé, da bondade e do poder das promessas cumpridas. E assim, as histórias da Bahia continuam a ser contadas, entre sorrisos e arrepios, mantendo viva a chama da tradição e da cultura local. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações e deixe seu like. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado.